Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Mestre Amador aqui do canal Roda de Proa. Nossa 15ª aula e o tema marcação e distância do mesmo objeto, um método muito eficiente para determinar a posição de uma embarcação. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Se você gosta desse tema, se você aprecia a navegação, então peço que ajude o canal a se desenvolver, deixando o seu like, inscrevendo-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações. Então, vamos lá. Vamos para a nossa 15ª aula, uma preparação para mestre amador. Na aula número 13, eu trouxe um método para determinação de posição de uma embarcação chamado marcações simultâneas. Até resolvemos um exercício. Hoje eu quero resolver um exercício com você sobre marcação e distância do mesmo objeto. Esse método ele é mais eficiente do que marcações simultâneas. Ele sempre traz excelentes resultados, uma vez que as linhas de posição elas cruzam-se em ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos, o que é sempre uma excelente condição. Então, para isso eu trouxe um exercício bem elaborado que vai trazer, além do elemento marcação e distância, outros elementos que nós já vimos aqui no canal em aulas anteriores. Então vamos ver aqui o enunciado desse exercício, como ficou interessante. O comandante de um barco tem por destino a Ilha dos Papagaios e ele marca o farol de Cabo Frio aos 295 graus verdadeiros. Com o radar de bordo, observa nesse momento que está a 17 milhas do referido farol. Sabendo que a velocidade de cruzeiro é de 8 nós, pergunta-se: 1. Qual a posição do barco no momento da marcação? 2. Qual o rumo e a distância a ser percorrida para chegar à Ilha dos Papagaios? 3. Quanto tempo levará até chegar à Ilha dos Papagaios? Então veja que nós temos vários elementos aqui compondo esse nosso cenário. A primeira dica é a seguinte: identifique os lugares que o enunciado menciona. Então ele menciona aqui Ilha dos Papagaios e menciona Cabo Frio. Então eu identifico visualmente isso na carta para já saber onde as coisas estão acontecendo. Então o farol de Cabo Frio já está identificado e a Ilha dos Papagaios, um pouquinho mais ao norte da ilha do farol de Cabo Frio, está lá a Ilha dos Papagaios. Muito bem, uma vez identificado, agora a gente pode olhar outros componentes do enunciado para se familiarizar com isso. Então o que ele me fala? Que o comandante marca o farol aos 295 graus verdadeiros. Então ele fez uma marcação verdadeira. Isso aqui é um componente importante porque você já sabe que não vai ter que fazer nada. Ou seja, eu não tenho que converter de magnético para verdadeiro, de magnético para agulha, nada, tá? Já está feito. Então aqui eu tenho 295 graus verdadeiros, eu vou utilizar o norte verdadeiro da minha rosa simplesmente para fazer a marcação. Depois ele fornece para a gente a distância, e daí o método marcação e distância, né, para a gente poder determinar a posição desse barco. E por último aqui ele fornece a velocidade, que vai ser o componente fundamental para a gente poder determinar a variável tempo. Muito bem, então familiarizado com o enunciado, vamos começar a trabalhar. A primeira coisa então é fazer a marcação de 295 graus. Para isso eu vou utilizar régua paralela, rosa dos ventos. Dá um zoom aqui para ficar mais nítido. Centro da rosa é o nosso olho do observador, já vimos em aulas anteriores, e agora eu posicionei a régua nos 295 graus, que é o ângulo que eu quero. Ok, o que eu preciso fazer agora? Transportar esse ângulo até o farol de Cabo Frio. O que eu preciso agora? Plotar a minha LDP, a minha linha de posição. Então eu vou com a minha lapiseira, vou com o meu lápis e vou plotar aqui a marcação de 295 graus, a marcação verdadeira. Eu tenho agora
uma única linha de posição. Uma única linha de posição, eu posso afirmar que a minha embarcação, ou seja, no caso aqui a embarcação do comandante, ela está em cima dessa LDP. Mas eu não posso precisar ainda em que ponto da linha eu estou. Eu posso estar aqui, eu posso estar aqui, posso estar lá, aqui, enfim, eu posso estar em qualquer lugar ao longo desta LDP. Para isso, agora, para determinar a posição, eu preciso do meu segundo componente, que no caso do nosso método é a distância. Então, o radar de bordo forneceu para o comandante que ele está a uma distância de 17 milhas do farol de Cabo Frio. Perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Vamos abrir o nosso compasso e aí utilize uma abertura padrão de 10 milhas. Tá? Por que essa abertura padrão de 10 milhas? Porque se você abrir muito o compasso, você pode se perder na contagem, pode perder um pouco de precisão. Então 10 milhas é um valor bem interessante quando você quer medir distâncias maiores, porque você vai de 10 em 10, a contagem é sempre muito simples. Então eu abro o compasso aqui em 10 minutos de latitude, equivalente a 10 milhas, vou colocar uma ponta seca do meu compasso no farol de Cabo Frio, a outra ponta em cima da minha linha de posição. Com o próprio compasso, faço uma marquinha aqui, faço um pequeno arco e eu tenho 10 milhas. O que eu preciso agora? O complemento. Como eu preciso de 17 milhas, o meu compasso agora, vou fechar um pouquinho e vou medir 7 minutos de latitude. Então eu tenho agora 7 milhas náuticas. Ponta na marca de 10 milhas e a outra ponta agora fornece para a gente as 17 milhas que a gente precisa. Então veja que agora eu tenho o segundo componente. Então eu tenho a LDP, a linha de posição, e eu tenho o componente distância. Daqui o método, uma marcação e uma distância. Ou seja, eu posso afirmar que a embarcação encontra-se exatamente nesse ponto. Vamos trazer o enunciado novamente para saber o que é que ele pede. Então ele pede o seguinte: qual a posição do barco no momento da marcação? Quando ele pedir posição, ele está pedindo coordenadas geográficas, ele está pedindo latitude e longitude. Então, a partir desse ponto, eu vou traçar um paralelo e eu já tenho aqui 23 graus, 8 minutos sul, minha latitude. Vou traçar um meridiano para obter aqui a longitude de 41 graus, 43 minutos, 30 segundos oeste. Só atenção quando você tiver uma longitude nessa carta dos nossos estudos de 41 graus, porque você não tem o grau 41, porque a carta começa exatamente aqui, que é o 41 e 30. Então eu tenho do 41 e 30 até eu chegar no 41,59, quando vira para 42, todos esses minutos pertencem ao grau 41. Só atenção nesse detalhe. Aqui deu bem no meio de um minutinho, 30 segundos, ok? Então 41 graus, 43 minutos, 30 segundos a minha longitude, latitude 23,08 sul. Coordenadas geográficas estabelecidas, a minha primeira questão está respondida. Agora ele pede qual o rumo e a distância a ser percorrido para chegar à Ilha dos Papagaios. Então veja, tudo isso que nós fizemos até agora foi para determinar a posição da embarcação. A navegação ela trata de duas importantes questões. A primeira é aonde eu estou. Então, é exatamente isso que nós fizemos respondendo a primeira grande questão da navegação. Aonde eu estou? Eu estou na latitude tal e na longitude tal. A segunda grande questão que trata a navegação é para onde eu vou. Então, para onde eu vou traçar o meu rumo e também aqui no caso saber a minha distância. Então, ok, vamos lá, o que eu preciso fazer? A partir da minha posição que situa-se a minha embarcação, vou posicionar a minha régua lá na Ilha dos Papagaios que está identificada, para justamente poder agora plotar a minha linha de rumo. Então, observa
com atenção, porque a nomenclatura muda. Nós fizemos a marcação e o que nós plotamos foi uma linha de posição. Agora eu vou plotar uma linha de rumo, não mais uma LDP. Muito bem, então aqui eu fiz a minha linha de rumo e agora eu vou fazer o caminho inverso da régua para a rosa. Fazendo isso, eu vou parar exatamente no centro da rosa, que é o olho do observador, e vou fazer a leitura aqui na parte superior. Por que aqui e não aqui? Bom, lembra-se da aula sobre recíprocas? Foi a aula passada. Então vamos analisar aqui. Eu estou indo dessa posição para essa. Então, se essa posição é o centro da rosa, eu estou indo daqui para cá. Se eu estivesse indo da Ilha dos Papagaios até essa posição, então a Ilha dos Papagaios seria o centro da rosa e essa posição estaria aqui para baixo, seria a recíproca. Então aqui eu faço a leitura e encontrei 325 graus, é o meu rumo, ou seja, daqui até a Ilha dos Papagaios eu vou no rumo 325 graus verdadeiros. Falta agora saber qual a distância a navegar aqui até chegarmos à Ilha dos Papagaios. Vamos voltar o nosso compasso aqui em 10 minutos de latitude, ou seja, 10 milhas, ponta seca na posição inicial, e aqui deu exatamente 2 compassos de 10 milhas, ou seja, eu tenho 20 milhas de distância do ponto inicial até o ponto de destino. Rumo 325 graus, distância 20 milhas, está respondida a questão número 2. Agora falta a terceira. Quanto tempo levará até chegar à Ilha dos Papagaios? Então, se você assistiu também a aula de distância, tempo e velocidade, você vai lembrar desse diagrama que eu trouxe de lá. Distância, tempo e velocidade, as nossas formulazinhas. A variável que eu quero é o tempo. Então, distância sobre velocidade é igual ao tempo. A gente já conseguiu aqui a distância, 20 milhas, e a velocidade ele forneceu no enunciado 8 nós. Então, vamos lá. Agora é só colocar isso na fórmula. Distância 20 dividido por 8 e eu tenho o tempo igual a 2,5. Mas o que tempo é esse? 2 horas e 50 minutos? Não. Esse é o tempo na sua forma decimal. Eu preciso converter para hora e minuto. Então eu pego a parte decimal, o 0,5, e multiplico por 60. Isso vai me dar 30 minutos. Então o tempo é de 2 horas e 30 minutos. Muito bem, então problema devidamente resolvido. E assim terminamos mais uma aula, dessa vez marcação e distância do mesmo objeto. Eu espero que você tenha entendido, que eu tenha passado o conceito para você, o fundamento. Agora é uma questão de prática. Estude, refaça o exercício 1, 2 vezes, assista o vídeo mais de uma vez. Só assim você vai consolidando os seus estudos e a sua preparação para o exame de mestre amador. Desejo-lhe bons estudos, bons ventos, um forte abraço, nos vemos na próxima aula. Até lá!